Bom dia, Luciana Nepomuceno, Bom nossa dia, super Rafael. mega querida conselheira federal, minha colega de bancada no Conselho Federal, presidente da Comissão de Estudos para a Reforma Eleitoral, uma das conselheiras federais, eu posso afirmar para todos os senhores, mais atuantes no Conselho Federal, sempre com muita relevância nas suas argumentações, nas suas posições, aqui do nosso estado co-irmão, Minas Gerais, e também lá no próprio Conselho Federal, a gente fica bem perto ali na bancada, né? Fica Seja atrás, bem-vinda fica a ESA atrás Goiás, olhando nas suas professora. costas, né, Rafa? Literalmente, fica ali me olhando pelas costas. Mas obrigado pelo convite, Rafael. E aqui eu vou retribuir todos os elogios que eu faço que não valem, elogios de amigo. Na verdade, eles são sempre suspeitos, mas é um prazer estar aqui. Você, como um dos diretores da ESA mais atuantes que nós temos no nosso sistema OAB, é meu colega de Conselho Federal, e é um prazer fazer aqui essa live com você, né? E discutir um tema que eu falo que, se eu pudesse, eu só falava sobre esse assunto até passar a pandemia. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Uma das grandes professoras universitárias de graduação, pós-graduação, que nós temos, que fala tão bem sobre tantas matérias, já teve em Goiás falando de processo civil tantas vezes, com aulas incríveis que deixam saudades de processo civil. Falar que quer falar só desse tema é porque está muito apaixonada no assunto mesmo. Não, e olha o que eu faço, agora eu tô dando live as minhas aulas, né, ao vivo sobre processo civil. Então, toda semana, terça e quarta-feira, eu tô falando sobre processo. Aí, nas horas vagas, eu falo de eleitoral. Em que horas que é essa aula de processo civil, terça e quarta-feira? É porque a PUC suspendeu, né, as aulas presenciais. E aí eu faço a live para dar as aulas para todas abertas para o pessoal, para quem quiser assistir. Então, eu estou falando agora sobre recursos. Então, fica a dica, terça e quarta-feira, das 9 às 10h30, a gente fala sobre teoria geral dos recursos, recursos de espécie. E assim a gente vai passando, né, Rafa, o tempo dessa quarentena, contribuindo assim, para o aprendizado. Que eu falo que a gente que é professor, palestrante, eu me sinto assim, né? Ai, presa! Fica a dica para todo mundo que está acompanhando, então. Aula de processo civil raiz no Instagram da Luciana. Terças Aula e mesmo, né? quarta-feira. Aula mesmo. 1h30 de aula, terça e quarta-feira. Toda terça e quarta, de 9 às 10h30. Liga lá. Liga aqui, né? No seu perfil, aproveita e segue o perfil da Luciana Nepomuceno aí, que vale a pena, tem sempre muita coisa. Tá certo? Isso. Então, Mas hoje nós vamos falar mais de processo, né, Rafa? Nós vamos falar sobre eleições 2020, né? Exatamente. Vamos dar boas-vindas a todos que aí estão. Quero convidar todo mundo que está chegando para clicar nesse triângulozinho, essa gaivota, não sei como é que o pessoal chama esse símbolo aí, aquele negócio fica desse jeito aí embaixo. Clicar aí, convidar os colegas, convidar todo mundo que você sabe que pretende ser candidato, todo mundo que você sabe que tem mandato eletivo, que gosta de direito eleitoral, que está na faculdade, está estudando direito eleitoral, que é advogado eleitoralista. Convide aí as pessoas que vocês acham que não poderiam perder esse tema, essa live, porque é uma live muito interessante, de um tema muito específico, bastante técnico, que está gerando muita polêmica, né, para a gente poder falar com todo mundo. Quero dar boas-vindas aí a toda a advocacia, advogados, advogadas, todo mundo que tem interesse no assunto, acadêmicos, acadêmicas, diretores da Escola Superior de Advocacia aqui do estado de Goiás e de outras ESAs que eu já vi entrando aqui também, nossos queridos colegas e amigos conselheiros federais que eventualmente vierem aí nos prestigiar, com o privilégio de a gente estar aqui fazendo a antecedência de uma outra live que eu não quero perder, né, Luciana? Que é a live do presidente Felipe Santa Cruz com o Dias Toffoli, uma live incrível,
Então, a gente, depois da nossa live, vamos todos os conselheiros federais para lá também falar sobre isso. E um abraço aí às conselheiras e conselheiros seccionais, diretores, presidentes de subseção, todo mundo aí. Obrigado, tá? Tem Obrigada, viu, Rafa? Obrigada a todos aí pela participação. Já fica a dica que às 11 horas, né, temos a live, como o Rafael falou, do presidente Felipe Santa Cruz com o presidente Dias Toffoli. Tanto que eu falei, Rafael, vamos terminar antes das 11 para a gente não perder o Ibope. De jeito nenhum. Eu só quero aproveitar aqui e dar um esclarecimento. Tem um colega, o Raimundo Júnior, 2012, logo no começo ele fez uma pergunta. Rafael, a ESA fechou os cursos online? Que absurdo. Só para defender, eu não corro de perguntas nem fáceis nem difíceis quando a gente está falando da gestão e do nosso voluntariedade de trabalhar pela classe da advocacia aqui, mas eu quero explicar uma coisa para o Raimundo Júnior. Nós não temos cursos online na ESA Goiás ainda. A ESA Goiás está fazendo uma reforma. Estamos, inclusive, infelizmente, com a reforma parada em razão de toda essa situação. Tinha uma previsão de ir até agosto, e lá nessa reforma a gente estava fazendo um estúdio, e nesse estúdio a gente iria começar a realizar cursos online. O que a gente tinha tentado fazer no início é que as aulas presenciais que estivessem em andamento seriam gravadas para que os alunos pudessem assistir. Agora, como a resolução aumentou aí o impedimento de funcionar, as ESAs, as escolas, os deslocamentos, aí nem isso a gente está conseguindo fazer. Então, a gente não fechou nenhum curso online, gente. Quero deixar isso claro. Seria um absurdo, sim, Raimundo. Eu concordo com você. Seria um grande absurdo se no momento desse a gente fechasse os nossos cursos online. Mas o que nós estamos fazendo é o contrário. Estamos convidando grandes professores, grandes nomes de repercussão nacional, como a minha queridíssima e competentíssima conselheira federal, Luciana Nepomuceno, para estar aqui conosco, participando do ESA Live, trazendo conteúdo para todo mundo. Tá ok? Né, Rafa? Além das aulas já tem gravadas, estou fazendo aula ao vivo, né? Exatamente para fomentar aí, né, o ensino. Isso mesmo. E a nossa live ela fica sempre salva aqui no perfil da ESA por 24 horas, assim como também a gente coloca ela à disposição de todo mundo no YouTube da ESA Goiás, e no canal do YouTube da ESA Goiás e no Facebook. Todo mundo pode acompanhar. Raimundo Júnior, eu não tenho cursos atualizados, gravados em formato de curso online. Não tenho mesmo. A gente tem aulas que foram dadas e que a grande maioria delas está desatualizada. Infelizmente, a gente não tinha esse estúdio. Mas vou dar uma dica. A ESA Nacional liberou cursos online gratuitos para toda a advocacia. A ASP, uma grande parceira nossa, também liberou sua plataforma de cursos. E sempre que a gente sabe de um parceiro, a gente está divulgando essa liberação. Luciana, vamos lá, Isso, então. né, Rafa? Só acrescentar aqui uma informação. Eu sou coordenadora de Direito Eleitoral na Escola Nacional e nós vamos também disponibilizar gratuitamente agora aulas sobre Direito Eleitoral. Nós já vamos começar a gravar gratuitamente para poder disponibilizar para toda a advocacia. Então, todo mundo tiver interesse em acompanhar esses cursos que a Luciana está fazendo, o Instagram da ESA Nacional é ESA Nacional. Você digita aí ESA Nacional que você vai poder acompanhar e vamos ter cursos lá gratuitos que são montados aí pelos professores da ESA Nacional. Ok? Sim, sim. Vamos lá, Luciana. Tem muita gente falando em adiamento de calendário eleitoral, extensão de mandatos, um aquecimento dos debates relacionado a essa questão eleitoral e a questão de pandemia. Independente de a pandemia chegar efetivamente no calendário oficial, existe aí uma preocupação com pré-campanha, mobilizações, as convenções partidárias, e já tem gente falando em adiamento desse calendário, extensão de mandatos. Eu gostaria que você, do ponto de vista técnico, como você sempre faz, desprovida de interesses políticos, como é o nosso papel como professores,
Como que é que você pode compartilhar isso e esse assunto? Como que você comenta isso conosco? Vamos lá, Rafael. Essa pauta, né, de adiamento das eleições, e junto com essa ideia de adiar eleições, voltou à tona a ideia de se unificar os mandatos. Ela surgiu ou ressurgiu com a fala do nosso ministro da Saúde, que numa coletiva falou que seria impensável em tempos, né, dessa crise causada pela pandemia do coronavírus, se falar em eleições. E nisso, tivemos ali, então, voltando à discussão, se vamos ter eleições em 2020, vamos adiar as eleições, vamos alterar o calendário ou vamos unificar as nossas eleições. Só para a gente deixar claro que unificar as eleições, nada mais, nada menos é do que você estender os mandatos. Então, aqueles que estão hoje no exercício de um cargo público eletivo, teriam os mandatos estendidos até 2020. Então, vieram, inclusive, novas PECs, novas propostas de emenda à Constituição, além das que já existem em tramitação no nosso Congresso. Então, a partir dessa fala, eu recebi, assim, inúmeras perguntas, inúmeros questionamentos. Já falei na rádio, que eu falo toda segunda-feira, eu tenho um programa na rádio, 15 em 15 dias. Também tivemos um debate na rádio sobre é possível se adiar as eleições de 2020 ou não, e isso no sentido técnico, né, Rafa? Nossa obrigação aqui é fazer uma análise técnico-jurídica dessa viabilidade. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é esse assunto de adiamento das eleições, lembrando que eleições acontecem em outubro. Eu vou anotando aqui os comentários do pessoal, gente, que no finalzinho eu vou responder todos os comentários. Vão realizar em outubro, e aí a gente vai ter. É hora agora de falar sobre adiamento de eleições? Primeiro ponto, Rafa, a nossa preocupação, que eu falo nossa enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, nem enquanto cidadãos. A nossa preocupação atual está se nós vamos ficar doentes, se nós não vamos ficar doentes, os que ficaram doentes, como é que nós vamos curar, se nós vamos ter leito de hospital e se nós vamos ter trabalho, né? Isso que nós estamos, a nossa preocupação hoje, de todos nós, do mundo inteiro, é com a economia e com a nossa saúde. Perfeito. Aí como é que eu venho, paralelamente a esse caos social, agora falar, vem cá, eleitor cidadão, você vai agora pensar se você quer exercer o direito de voto, ou você pode exercer o direito de voto em 2020 ou não. Trazer à tona esse assunto, neste atual momento, eu entendo que é altamente impertinente. Muitas pessoas falam para mim, Luciana, mas é em momento de crise que a gente reflete. Sim, é momento de crise que a gente reflete. Não que a gente tome decisões que a gente pode tomá-las, já podia ter tomado essa decisão anteriormente. E por que eu falo isso, Rafa? Que eu acabo dizendo que é um momento oportunista para exatamente atitudes oportunistas virem à baila. Porque essa história de unificar a eleição, ou seja, não vamos fazer eleição, vamos unificar as eleições, ela não é nova. Eu, como presidente da Comissão da Reforma Política, vejo que esse assunto ele já arrasta desde 2012. Tem uma proposta do então senador, do Caiado, exatamente sobre unificação das eleições. O Congresso já se manifestou sobre esse ponto em 2015. Então... Só para contextualizar rapidamente, o senador Caiado, que hoje é o governador aqui do estado de Goiás. Sim, não, nem foi do Caiado, não, Mito. Eu estou confundindo com o Caiado. Tá. O Jucá. Deixa eu avisar uma coisa aqui, Luciana. Até para ficar um pouco melhor a sua imagem no vídeo, eu quero avisar a todo mundo que eu vou bloquear agora os comentários, como eu faço em todas as lives. E no final a gente vai abrir de novo para as perguntas chegarem. Até porque senão eu fico te vendo cheio de inscritos aí na sua frente. O que é sempre me ensina muito como é que bloqueia os comentários, Rafael. Me ensina você clica, que eu não sei. Tem 3 pontinhos onde está escrito comentário, só que você tem que ser o host da live, né? Aí você clica nele e coloca desativar comentários. Então tá. Então, mas bota os coraçõezinhos, gente. Bota o coração aí que eu vejo que não gostando. O tema adora corações, gente. Capricha nos corações aí.
Continua. Mas aí, então, vamos retomar. Então, só fazendo aqui uma retificação. Não é o Caiado, que eu fico um Caiado na cabeça por causa de Goiás, mas é o Romero Jucá. Inclusive, em 2015, essa proposta de unificação das eleições foi rejeitada pelo Congresso. Aí, o questionamento que eu faço para todos nós é, nesse momento de pandemia, onde o nosso foco está concentrado em outros assuntos que são primordiais à nossa sobrevivência, nós vamos exatamente retomar uma discussão na qual, infelizmente, por questões de distanciamento que está sendo imposto, nós vamos ter tempo hábil de debater. O eleitor vai ser ouvido sobre essa eventual proposta de não se realizar as eleições e de unificar as eleições? Então, eu venho falando que eu fiz ano passado, Rafa, 12 audiências públicas para discutir alguns tópicos da reforma política. Foram em 12 estados. Aí eu te falo, como é que nós vamos tratar de um tema de extrema relevância com as pessoas tendo isolamento social imposto e sem possibilidade de discutir, porque não tem hoje, o que eu falo não é só o distanciamento, é exatamente a concentração de energia, de preocupação para tratar sobre este assunto que é de extrema relevância. E vou mais e prossigo mais. Além de eu achar que não é o momento próprio para essa discussão, nós estamos falando de eleições que vão acontecer em outubro. O processo eleitoral, tecnicamente falando, Rafael, ele tem seu início, o processo eleitoral, com os registros de candidaturas que irão ocorrer em agosto. Então, nós estamos falando aqui, nós estamos agora iniciando abril, nós temos ainda maio, junho, julho. Até então, nós temos os chamados atos preparatórios, para quando começar em agosto o período de registro. Então, por que a Justiça Eleitoral está pedindo cautela e aqueles operadores pedindo cautela? Exatamente porque o período tecnicamente dito do início do processo, ele vai se startar em agosto. Ah, Luciana, mas temos os atos preparatórios. Temos os atos preparatórios. Quais são os mais relevantes agora neste contexto? Nós temos aqui, foi até uma pergunta, vou aproveitar para responder, a janela partidária. O que é a janela partidária? Aquele que tem mandato, no caso os vereadores, eles podem, porque os prefeitos não precisam ter a obediência ao partido, a vinculação ao partido, os vereadores podem migrar para uma outra legenda sem ter a chamada justa causa, né? Sem ter necessidade de ter uma justa causa para poder migrar. E essa janela fecha até o dia, fecha agora dia 3. Dia 3 de abril fecha a janela. Para você mudar de partido, Rafa, você não precisa, e todos aqueles que estão assistindo aqui na live, não precisa de você, tecnicamente, de se locomover à sede do partido. Você pode fazer isso por meio e-mail, por meio virtual. Inclusive, o TRE aqui de Minas Gerais baixou uma portaria exatamente falando que as comunicações de filiação partidária todas poderão ser feitas por meio eletrônico. Então, você tem soluções que não sejam aquelas que exijam a presença física da pessoa. Então, a janela partidária não será alterada. E por que não será alterada? Porque fechando a janela dia 3, nós temos que no dia 4 agora de abril é o prazo para o limite para as filiações partidárias. Se nós queremos ser candidatos nesse pleito, nós temos que ter filiação com 6 meses de antecedência. Esse prazo também, o TSE já falou que não vai alterar. Se o TSE já falou que não altera o prazo para filiação, consequentemente, nós não vamos alterar o prazo para a janela partidária, que é o que a nossa seguidora ali, a pergunta que a nossa seguidora, ou o nosso seguidor, não me recordo agora. Foi a Vanessa Castanheira. Foi a Vanessa Castanheira DV. Vanessa, espero ter respondido aqui. Depois, Rafa, nós vamos ter o que? As convenções. As convenções, elas vão se realizar no mês de julho. Aí, o que eu já recomendo? Que os partidos já adotem sistemas para fazer, se for o caso, né, de a gente chegar com esse período de isolamento até julho, se for o caso, já se adaptar
para fazer ali a colheita de forma virtual, igual nós temos tendo, por exemplo, reunião no Senado de forma virtual. Então, os partidos têm tempo hábil para se adaptarem, para poder fazer as convenções, se for o caso, de modo virtual. Para quê? Para que esses atos preparatórios sejam realizados até que nós chegamos em agosto e possamos fazer ali o pedido de registro de nossa candidatura. É claro, né, Rafa, que tudo isso eu falo é muito teórico, porque ninguém aqui está sabendo qual será o nosso dia de amanhã. Ninguém sabe o que vai ser literalmente, o nosso acordar amanhã e falar assim, como que está a nossa vida, como que está a nossa realidade. Então, isso que nós estamos falando hoje, claramente que amanhã, diante do quadro da pandemia, ele pode sofrer alterações, mas nós temos que trabalhar, infelizmente, nesse quadro, com aquelas informações, com aqueles dados que nós temos hoje. E hoje não há motivo para se falar em adiamento das eleições. Isso em termos práticos. Agora vamos para a parte técnica. Olha, deixa eu acrescentar uma coisa interessante sobre isso que você está falando. O Diogo Araújo, que é um advogado eleitoralista e é conselheiro seccional do OAB, ele trouxe uma informação que o TRE de Goiás aqui, não sei se isso é nacional, mas que o TRE de Goiás aqui lançou mão do WhatsApp como forma de comunicação direta entre advogados e eleitores com os chefes de cartório eleitoral. Perfeito. E servirá para a comprovação da filiação partidária também. Indo aí ao encontro, né, de tudo que você está falando. de Minas, que já baixou falando que é feito por e-mail. Sim. Eu falo, graças a Deus, Rafael, hoje nós temos uma tecnologia que nos permite até o isolamento. Imagine se fosse, gente, eu fico brincando. Imagine se ele tivesse, há 10 anos, passando por essa pandemia. Ia estar todo mundo em depressão. A gente ia ter pacote de 20 mensagens e o jogo da cobrinha no celular. Exatamente. Ia ser. Era isso que a gente ia ter. Hoje não, hoje, graças a Deus, a tecnologia nos permite comunicar, fazer reuniões, fazer, ou seja, nós temos todos esses, obviamente, do processo eleitoral. Claro que nós temos que nos preparando para o pior cenário. Mas essa preparação é para se adiar a eleição? Então, agora nós vamos falar sobre um viés técnico constitucional. Nós temos, Rafael, que a Constituição é... Peraí só um pouquinho, Luciano. Peraí só um pouquinho. Eu acho que está travando. Acho que está travando. Não sei se é a minha... Tá ruim, Rafa. Peraí, pois é. Eu acho que está travando aqui. Deixa eu confirmar aqui se é comigo, é com você, ou na verdade... Melhorou? Quem tá assistindo, às vezes, não tá vendo esse travamento, né? Eu estou conferindo que a gente tem um grupo de trabalho que acompanha, e aí eu estou conferindo. Só um minutinho. Pronto. Era só o seu que estava travando, mas agora você já está perfeita novamente. Coloquei no 4G aí para melhorar. Bom, agora vamos fazer uma análise da nossa Carta Constitucional. Nós temos, primeiro, como cláusula pétrea, o voto direto, o voto secreto e o voto ser universal e periódico. Então, nós temos a exigência de uma periodicidade enquanto cláusula pétrea. E ainda a Constituição, ela estipula o prazo do mandato de 4 anos. Então, nós temos lá, exceto, né, o Senado, o mandato de 4 anos. E também na própria Constituição dizendo que o período do mandato se inicia em 1º de janeiro do ano seguinte às eleições. Então, quando a gente fala em não realizar as eleições, eu estou falando em não realizar as eleições, nós temos que vários dispositivos constitucionais, eles vão ser o quê? Diretamente, frontalmente afetados e não observados. Então, quando se fala em adiamento, hipoteticamente, eu poderia até cogitar se passar, exemplo, do dia 5, 4 de outubro para o dia 20 de outubro, mas desde que não interfira esse calendário nos preceitos constitucionais, porque a nossa Carta Constitucional é clara se falar de mandato
exceto de senador, de 4 em 4 anos, iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte. Então, eu vejo um entrave constitucional para essas propostas de não serem realizadas as eleições. E vou mais além dessa questão da alteração da Constituição. Eu vou mais além, aproveitando até uma pergunta do nosso seguidor aí sobre se isso não traria uma economia. Além de todos os entraves, a questão constitucional, a questão da população não ser chamada para a discussão do pleito. Vamos supor que a gente vai admitir a unificação das eleições. Não se realize agora para realizar em 2020. Rafael, nossa democracia, ela é ainda muito jovem. Eu falo que, vamos fazer uma pergunta para todo mundo que nos está seguindo. No último pleito, a gente escolheu presidente, a gente escolheu governador, deputado federal, deputado estadual, e ainda nós escolhemos 2 senadores. Vamos pensar aqui, puxar na nossa memória. Vocês se recordam exatamente de todo mundo que você votou em 2018? Isso nós estamos perguntando não para esse universo micro aqui, para todo cidadão brasileiro, se ele vai se recordar de todos aqueles que nós votamos em 2018. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Vamos supor que a gente não tenha eleição esse ano e só faça eleição em 2022, melhor dizendo. Você tem certeza que isso vai fortalecer a nossa democracia? Você tem certeza que o eleitor que provavelmente não se recorda de quem votou daqui, se ele for chamado às urnas daqui 4 ou 5 anos, ele vai se lembrar? Então, o que eu falo é que a nossa democracia ela tem que ser fortalecida. E como que eu fortaleço a minha democracia? Chamando o eleitor para participar do processo democrático. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos hoje a possibilidade de doação para as campanhas eleitorais, né, de doação aos candidatos, através do sistema do crowdfunding, que começa agora em maio, né, as vaquinhas virtuais. Por que é importante o eleitor doar? Porque no momento que você investe, não nesse sistema de pandemia, tá, gente? Em tempos de regular temperatura e pressão. Se você doa para uma candidatura, você vai cobrar um retorno, um trabalho, né? Vai cobrar a atuação daquele político no qual você investiu. Se você fala, não quero nem saber, você não quer participar da vida política. Quando eu sou convocado para ir às urnas de 2 em 2 anos, eu estou ali exercendo a minha democracia, o meu direito de cidadão. Agora, se eu unificar isso para ser de 4 ou de 5 anos, é claro que isso vai só enfraquecer. É claro que o eleitor vai assim, não quero nem saber disso. Imaginem, nós temos aqui, gente, para os menores de 16 anos, o voto é facultativo. Então, vamos supor que eu complete 16 anos agora e queira votar e não tem eleição esse ano. Então, eu só vou voltar, eu só vou para a eleição daqui a 4 anos, quando eu tiver 20 anos, no caso ali, hipoteticamente, se nós pegarmos o menor de 16, só com 20 anos, que essa pessoa que já queria votar esse ano vai poder ir às urnas ali e exercer o seu direito, a sua capacidade eleitoral, né? Se adiar, Luciana, não seria daqui 2 anos, 18, ou adiar um calendário por menos tempo, por alguns meses, isso seria possível também? Exatamente, são 2 coisas distintas. Sim. Uma situação é não realizarmos a eleição de jeito nenhum e vamos, nesse caminho, nessa esteira de não se realizar a eleição, fazer a unificação. Ou seja, não realize, porque nós vamos unificar as eleições. Ou seja, vamos realizar as eleições, todas elas, em 2022. Eu vou voltar nesse ponto aí. Outra é se alterar o calendário eleitoral obedecendo aos limites constitucionais, que foi exatamente o que eu falei. Obedecendo a posse em 1º de janeiro, né? Obedecendo o mandato de 4 anos. Essa alteração do calendário, em tese, eu entendo como possível, desde que observado aos limites constitucionais. A alteração, a não realização das eleições para que sejam unificadas
eu, Luciana, sou veementemente contra por todos esses pontos que eu estou falando aqui. E vamos chegar na questão do barateamento. Imagine você, Rafael, imagine todos os nossos aqui seguidores, uma eleição em 2022. Aqui em Minas Gerais, Rafa, nós temos 853 municípios, tá? Só em Minas. É o estado da federação com maior número de municípios. Você imagina chegando em 2022, aqui em Minas, eu tendo eleições para todos os municípios, ou seja, eu vou ter ali escolha de mais de 800, quase 900 prefeitos. Em cada município, nós vamos ter uma Câmara de Vereadores, ou seja, escolhendo prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, vamos ter ali governador, se coincidir com senador e presidente da República. Imagine o eleitor. Sendo que nas últimas eleições de 2018, começaram, no final do pleito, começaram a surgir questionamentos. Ah, por que fraudou? Porque as pessoas erravam como tinham que escolher muitos candidatos, 2 deputados, 2 senadores, presidente, governador, as pessoas erravam os números. Imaginem todos os eleitores indo para as urnas escolher, além de presidente, governador, deputado para prefeito, mais vereador. Imagine isso na cabeça do eleitor, né? Se já é difícil hoje fazer uma eleição geral, imagine uma eleição unificada. Isso aí vai baratear para o eleitoral? Claro que não, gente. Imaginem, olha, eu falo porque eu já fui desembargador do TRE aqui. Imaginem a administração de 10 eleições unificadas pelo TRE. Nós vamos ter que hoje já tem que julgar em um período de tempo curtíssimo, que a eleição é 45 dias, nós já temos que julgar todos os pedidos de registro de candidatura, nós temos que julgar prestação de contas e ainda todas as ações eleitorais. Imagine isso para a Justiça Eleitoral, se nós unificarmos todas as eleições. E aí pergunta, vai baratear? Claro que não vai baratear, porque hoje você faz eleições de 2 em 2 anos. Então, você já tem aquele orçamento destinado para as eleições de 2 anos. Agora, unificando todos, você já imaginou, gente, a propaganda eleitoral? Você imaginou? Nós vamos ficar o dia inteiro na frente da televisão assistindo propaganda eleitoral. O dia inteiro. Isso é barato? Não é barato. Porque, logicamente, nós estamos movimentando recursos públicos para colocar na mídia todos os prefeitos, todos os candidatos a prefeitos, todos os candidatos a vereadores, deputados, isso do Brasil inteiro. Então, não é barato, não vai baratear, só vai enfraquecer a nossa democracia. Então, o seu eleitor ele tem que ser chamado exatamente para exercitar, para o debate. E esse debate nunca vai ser feito em período de pandemia, Rafa, mas nunca em período de pandemia nós vamos agora virar, eleitor, porque nós estamos aqui com um público qualificado, pessoas que são estudiosos do direito, que querem discutir o assunto, mas nós temos que pensar em termos do nosso eleitor, do cidadão comum, do lado do seu João e da Dona Maria, que agora está preocupado se ele vai ter o dinheiro de amanhã. E não está preocupado, sinceramente, se vai ter eleição em outubro, se não vai ter eleição, se a geladeira dele está vazia. Não é isso que a gente quer. E olha só, e a gente tem que tomar muito cuidado. O momento agora é de nos preservar enquanto nossa saúde, enquanto indivíduo, e de preservar as nossas instituições, de preservar a nossa Constituição, porque eu sempre digo e repito, qualquer decisão tomada sem uma reflexão, sem chamar a população para um debate, pode ter efeitos que são efeitos irreversíveis, dos quais nós vamos arrepender. E se eu falo, se não foi feito até hoje, isso já está em discussão, pode-se aguardar, passar a pandemia, passar o vendaval, e aí sim, a gente fala, olha, esse assunto surgiu, vamos voltar ao debate. Mas em tempos de normalidade e não em tempos de coronavírus. Perfeito. E você falou uma coisa muito interessante, que eu anotei aqui para pegar um gancho, que é justamente sobre a insegurança jurídica, né? Sobre a nossa democracia jovem. E para não perder essa oportunidade, eu acho bacana a gente pensar um pouco sobre isso aí bem rapidamente. Uma vez que a nossa democracia é tão jovem, e isso traria uma insegurança jurídica,
indubitavelmente, né? Também, do ponto de vista até filosófico e do pensamento político, não seria um outro impedimento e entrave para essa mudança nesse momento? É exatamente você aproveitar de uma situação de anormalidade para alterar o texto constitucional. Daí porque se você permite essa alteração sem um debate, sem uma reflexão, você está abrindo uma porta perigosíssima, Rafael. A gente tem que tomar cuidado agora para evitar os oportunistas. Infelizmente, a gente sabe que tem muito. Todo mundo, às vezes, quer tirar uma lasquinha e ganhar com a crise. Então, nós temos que ter esse muito cuidado de preservar o que nós temos hoje, as nossas instituições. É o que eu falei, vamos preservar. E vamos, sim, guardar o debate para o momento que é o momento oportuno. Então, eu falo e reafirmo, não é o momento de se discutir a alteração da Constituição vamos dizer, no alvo da crise, né? No centro da crise, discutir alterações dos preceitos constitucionais. Yuval Harari, ele publicou um livro, um artigo há dois dias atrás, fazendo uma análise muito interessante sobre os experimentos sociais que gerariam, que a oportunidade que uma crise como essa que a gente está vivendo geraria. E ele fez a seguinte reflexão. Se os governos falassem, gente, para a gente experimentar as novas tecnologias e as novas formas de comunicação, formas de trabalho, vamos combinar de todo mundo ficar em casa 1 a 2 semanas trabalhando em casa para ver se dá certo? Ou se falasse, olha, vamos suspender as escolas e vamos ver o que acontece com todo mundo estudando em casa, recebendo vídeos, etc, para ver se dá certo? Ninguém toparia. Mas vem uma pandemia dessa e a gente faz um experimento social forçado. O que o Harari fala que é interessante sob o ponto de vista de experimento social, sob o ponto de vista da sociologia. Agora, a gente precisa separar as coisas. O que é experimento e é bem-vindo e o que é uma possibilidade de uma rachadura na democracia, nos preceitos constitucionais, no formalismo que a gente tem em mãos e não deixar, como você disse, que os oportunistas se aproveitem disso. Muito bom. Nós temos... Só completar aqui, Rafa. Eu falo que essa parte, vamos experimentar isso daí em casa. As mães já estão arrancando os cabelos agora, né? De falar, experimenta em casa. Quem tem filho pequeno, eu acho que está rezando uma hora dessa para voltar para a escola. Mas é isso, é questão de você poder experimentar. Agora, você vai experimentar com a Constituição? Você vai experimentar relativizando as normas constitucionais? Vamos fazer um experimento aqui e ver se dá certo? É irreversível. Se a gente aprovar, eventualmente, uma PEC, como é que você fala, não ficou bom, passou a pandemia, voltamos mudei de ideia. ao estado, mudei de ideia, vamos voltar ao que era antes. A gente não brinca com isso, a gente pode até testar, vamos, né, ficar em casa, fazer um home office, ver se funciona ou não. Isso é passível de teste. Agora, brincar com a democracia não é possível. Perfeito. A gente está caminhando para o final, gente. Hoje, eu e a Luciana combinamos que nós encerraríamos às 10h45, 45 minutos de live. Por incrível que pareça, Luciana, já passaram 40. É incrível, né? A gente não vê esse tempo tão rápido, né? Eu vi aqui... Eu dou aula de 1h30, eu nem vejo passando, Rafael. 1h30 que eu fico na internet fazendo live. Obrigada, Kátia. Obrigada para todo mundo que nos assistiu. São várias resoluções, Dantas. Eu não sei o número das resoluções todas de cor, tá? Mas tem a resolução. Obrigada, Vale. Obrigada, conselheira federal Valentina. Eu não sei o número das resoluções de cor, mas tem a resolução específica sobre o calendário eleitoral. Tá. Eu quero aqui agradecer a presença da nossa conselheira federal, Valentina Jubima, mas também agradecer a presença dos conselheiros seccionais que atuam na advocacia eleitoral, o Vandir, Alain, o Diogo Araújo. Eu vi que o Vicente, um grande advogado que é juiz eleitoral aqui no estado de Goiás, também acompanhou. Tem gente mandando aqui do Maranhão, um beijo para todo mundo, beijo para os conselheiros seccionais, viu? Logo, logo eu volto aí para, né, Rafa? Eu volto aí na ESA para poder a gente falar mais sobre o processo civil ou sobre eleitoral também. Gente, deixa a dica do meu código eleitoral, tá? Já tem em 2020, código eleitoral para vocês. Esse debate é oportunista, concordo, Fabiana. Esse debate
agora é totalmente oportunista. Tá. A Vera está perguntando o que foi que o TRE lançou. O TRE lançou uma possibilidade de comunicação por WhatsApp, que a gente falou lá, que o Diogo Araújo trouxe para mim aqui, numa outra plataforma. Então, falo para você que foi o WhatsApp, a comunicação. A Thalita, enfim. Todo mundo, gente. Todo mundo agradecendo muito. A live vai ficar salva, vai ficar lá no YouTube, vai ficar lá no Facebook. E aí, Luciano... Só complementar aqui, nós vamos ligar essa live tão cedo. Que alguém falou aqui, que eu esqueci o nome, exatamente, tem o princípio da anualidade. Só deixando claro aqui, gente, qualquer alteração do processo eleitoral, ela tem que ser feita com 1 ano de antecedência. A Constituição traz isso também. E, ou seja, se a gente alterar agora, durante o ano eleitoral, o processo eleitoral, você também estará violando o princípio da anualidade. Muito bem lembrado. Beijo para todo mundo. Belo, beijo, beijo. Luciana, toda live a gente escolhe, a gente tem um grupo de trabalho que fica aqui falando enquanto a gente conversa, e toda live a gente escolhe uma frase que acho que ficou marcada naquela pessoa que foi convidada para a live, né? E a frase de hoje, gente, que a gente tirou da nossa querida conselheira federal Luciana Nepomuceno é: brincar com a democracia não é possível. Isso. Perfeito. Não apenas não é possível, como também não é recomendável e, acima de tudo, não é aceitável. Nós temos uma missão de, independente dos tempos, já que não temos um estado de sítio, né, Luciano? Já que não temos um estado de sítio, nós não podemos brincar com a Constituição e muito menos brincar com a nossa democracia. Eu convido agora a todos, antes de passar a palavra para Luciana encerrar, convido a todos para acompanhar lá no perfil do nosso presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, uma live do presidente Felipe Santa Cruz com o ministro Dias Toffoli. É uma live imperdível, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito e entender muito o que vai acontecer. E também quero convidar todo mundo para a live de amanhã, aqui no perfil da ESA Goiás. Amanhã nós vamos falar de relações trabalhistas em tempo de pandemia com o ministro do TST, Douglas Alencar. E aí eu convido todos vocês, todas e todos, para assistirem amanhã com o ministro Douglas Alencar. Luciana, deixa aí seu recado, seu carinho, fala um pouco mais do seu código, por favor, das suas aulas, do seu perfil, fica à vontade. Gente, primeiro agradecer mais uma vez, Rafael, pelo convite, agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesses 45 minutos aqui de live. Eu falo sempre que quem dá aula, eu sinto falta de falar. Eu saio falando pela casa, pelas paredes. E assim, graças a Deus, a gente tem essa tecnologia que nos permite, né, ter contato com vocês e poder expressar um pouquinho da nossa opinião diante dos fatos presentes que estão ocorrendo. E o debate de todo o assunto, ele é imprescindível exatamente para que a gente fique alerta. E este assunto de não realização das eleições é um assunto que me assusta muito vir à tona com pano de fundo. Estamos vivendo uma pandemia, então vamos estender esse mandato. Parabenizo a ESA, né, a ESA Goiás, pela iniciativa. Rafa, vamos todos aqui assistir a live do nosso presidente Felipe Santa Cruz. Eu tenho 2 livros. Eu fiquei super feliz que a tiragem dele, que é a mini reforma eleitoral, pela editora Riedel, que já esgotou, em 1 mês esgotou, e já vamos fazer a 2ª tiragem, que eu comento as leis, a lei que do ano passado alterou aqui o processo eleitoral, e meu código eleitoral também pela editora Riedel, que traz todo o código eleitoral e as legislações extravagantes, as leis esparsas. A Bela aqui, nossa conselheira seccional por Santa Catarina, estava lembrando que no dia 3 eu vou estar lá às 19 horas. E agradeço a atenção de vocês. Se cuidem. Agora vamos fazer aí o isolamento, né, Rafa? Necessário para a gente voltar rápido da nossa vida normal. E a Bela é da ESA de Santa Catarina. Isso, também. ESA de Santa Catarina, exatamente. Nossa isso aí, beijo, diretora. Bela. E deixar aqui, gente, amanhã não, porque amanhã eu vou aplicar a prova. Mas terças e quartas-feiras, de 9 às 10h30, eu estou aqui no meu canal, Luciana Nepomuceno, falando sobre
Teoria Geral dos Recursos e os recursos em espécie. Então, para quem quiser aprender um pouquinho ali de processo civil ou relembrar algumas questões de processo civil, eu estou à disposição. Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus. Obrigada, Rafa. Obrigado, Luciana. Obrigado mesmo. Eu vi a Isabela aí, eu quero também deixar uma última dica. Lá no perfil da ESA de Santa Catarina e no próprio site da ESA Santa Catarina tem muita coisa online liberada também, gente. Vale a pena, muito legal. Luciana, sabe que eu te adoro. Sou também, que é conselheira estadual Espírito Santo. Ou seja, a gente está bem prestigiado, viu, Rafa? Sabe que eu te adoro. Um beijo, Luciana. Espero que as nossas sessões do Conselho Federal voltem o quanto antes para a gente voltar a se encontrar, que acabe, termine essa pandemia. Lá, a gente vai se encontrando. Até lá a gente fica online, fica falando online. Muito obrigado para todo mundo. Depois a gente pode propor um curso rapidinho de eleitoral, das ações eleitorais também. E agora vai dar o horário da live do nosso presidente. Nós vamos estar aqui roubando o tempo dele. Tchau, Luciana. Fica com Deus. Tchau, gente.